No episódio de hoje da Sapiens Cast, nós estamos aqui com alguém muito especial. Estamos com a Fran Marchetti, da Casa 91, Arquitetura e Interiores. Vamos ter uma conversa deliciosa de mudança de direção, de mudança de rota, mas acima de tudo de resultados extraordinários. Se você quer sonhar com a gente, vem para esse episódio que tá imperdível, tá? Sou o Clênio Gonçalves do Instituto Sapiens, em parceria com a Unimídia. Esse é o Sapiens Cast. Bora lá! Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. E hoje estamos aqui para falar com alguém muito especial. Não vou falar nem o nome, vou deixar que ela se apresente, a proprietária da Casa 91, Arquitetura e Interiores. Seja muito bem-vinda. Se apresenta aí pra gente. Obrigada, estou muito feliz por estar aqui e falar um pouquinho da Casa 91 e falar um pouquinho da Fran também. Me chamo Fran Marchetti, sou proprietária da Casa 91 em Pissarras. No episódio passado nós tivemos com pessoas que você conhece, que falaram indiretamente de ti. Nós tivemos aqui no episódio anterior, na sexta-feira passada, com o Éder, com a Ana e com a Laísa. E foi você que direcionou para que existisse o Na Casa Dog e Burger. Então nós estamos também no meio de amigos, né, Fran? Sim, primeiramente, com certeza. muito bem-vindo a Sapiens Cast. Eu ia falar Sapiens Flix. Então deixa eu aproveitar e fazer um merchan da Sapiens Flix aqui. Você que quer estudar a Bíblia e não sabe como, tô com uma aluna do estudo bíblico aqui comigo, tá? Sapiens Flix, nós vamos lançar daqui uns dias uma nova turma. Você fique ligadinho aqui nos arrobas que tá aqui na descrição do nosso vídeo, que nós vamos lançar uma turma de estudo bíblico. Tô aqui, a Fran, além de grande proprietária, empresária de sucesso, é também estudante da Sapiens Flix, na verdade, Fran. Com certeza. Ô, Fran, então aproveita, deixa eu te perguntar, como é estudar a Bíblia no Instituto Sapiens? Então, a gente estuda... Acho que eu fui uma das primeiras alunas. Uma das primeiras alunas, tá? Uma das primeiras alunas. Acho que 1 ano e alguma coisa, talvez. Mais ou menos. Então, estudar a Bíblia é muito mais do que estudar qualquer outra coisa, né, na vida, né? Buscar o conhecimento além das palavras difíceis, né? E lá a gente encontra a leveza. Às né? vezes a gente tenta ler a Bíblia e não tem ideia de o que vai ser. Não. E vai ficando mais fácil, Vai né? ficando mais fácil e... Entre fofocas e estudos. Quando a gente consegue conduzir uma aula inteira, assim... Mas, pergunta importante, vale a pena estudar a Bíblia? Vale muito a pena estudar a Bíblia. Acho que todo mundo deveria, na verdade, estudar a Bíblia antes de qualquer coisa em termos de religião. A Bíblia é o nosso direcionamento de vida. Então, eu acho que todo mundo deveria procurar estudar. Então, bora lá pro que importa, né? Merchan já feito, Sapiens Flix. Vamos voltar pro Sapiens Cast, então. Ô, Fran, bora lá. Bora lá. Pergunta importante, tá? Tu é proprietária da Casa 91. Eu vou começar perguntando... Que nome é esse? Por que Casa 91? É o número da casa? Que rolê é esse, Fran? Todo mundo pergunta isso da Casa 91. Às vezes até confunde, porque a gente coloca no endereço Casa 91, a pessoa fica procurando 91 como número da casa, e não é. Então, a Casa 91 surgiu há 2 anos atrás, né? Numa parceria de 3 profissionais, que eram parceiras na época, como uma parceria realmente, né? E nós procurávamos um nome em comum, né? Que todas as 3 gostasse e tivesse alguma coisa que se identificasse, né? E nesse processo de achar um nome e procurar, cada um colocou um pouquinho da identidade para que fosse formado esse nome, né? Fosse dado o nome ao escritório na época de interiores. Era só de interiores no começo? Era só de interiores. Era só de interiores. Depois que a gente viu a necessidade os nossos clientes acabavam procurando a gente para começar a obra do começo, digamos assim. Porque a parte de interiores você já pegava um processo mais adiantado, né? Então, no passar do tempo, a gente viu a necessidade de agregar mais esse serviço. Hoje, arquitetura
e interiores. Sim, hoje arquitetura e interiores. A Casa 91 é sua, tu tem sócia? Quem é que tá nesse rolê? Não, a princípio não, é só eu mesma, né? Começou como uma parceria realmente e depois eu fiquei sozinha, né? Durante esse processo de 2 anos, há 1 ano a Casa 91 é só propriedade da Fran Marchetti. Muito bem. Ô, Fran, me conta aí como é que funciona. Hoje, por exemplo, eu tô construindo, sabe disso, né? Como é que funciona? Que hora eu preciso ou eu posso chamar um arquiteto, chamar um designer de interiores? Que horas que, no meio da construção, eu preciso pensar sobre isso? Então, o profissional, ele entra durante esse pensamento, realmente, de vamos começar a construir. Porque até mesmo quando o cliente me procurava para interiores, eu sempre orientava que não deixasse para o final, para realmente estar lá no processo de construtivo. Porque a gente pode, como profissional de interiores, a gente consegue entrar durante o processo do arquitetônico mesmo, a definir pontos, enfim, coisas mais específicas que lá na frente a gente já conseguiria adiantar, né? Então, eu diria que o processo deveria começar a partir do momento que vamos realmente temos a intenção de construir temos o sonho. Ou reformar. O primeiro passo é a contratação desse profissional, né? Do arquiteto. Até para não fazer tanta lambança, né? Com certeza. Porque o que a gente vê de gosto duvidoso por aí é absurdo, né? Meu Deus! E acho que também facilita muito, né? A pessoa consegue direcionar muito bem os custos dele durante a obra, né? A pessoa acha que contratando um profissional, talvez, às vezes, ele tem um custo maior, mas com certeza não é assim. Ele tem a contratação de um profissional especializado nessa área garante uns 30% de gastos desnecessários. Caraca, de retrabalho, né? De retrabalho. Tem que mexer, puxar. Exatamente. Cara, que legal. Ô, Fran, desde criança tu queria trabalhar com isso? Ou como é que isso surgiu dentro de ti? Então, não digo que desde criança eu já tinha esse sonho, mas desde criança eu sempre gostei muito. Eu já tenho, 40 e alguns. 40 e alguns. Tá brincando? Não, 43 eu vou fazer esse ano. Então, desde criança, eu já via aquelas revistas, porque antes eram revistas, né? Revista, jornal, não tinha internet. Se alguém tinha dúvida dos 43, quando ela diz assim, nós pegávamos revistas, Fran, agora tu se entregou, tá? Agora não tem mais jeito, agora eu já entreguei a idade mesmo. Mas, enfim, realmente isso já me fascinava. Eu lembro hoje, estando nessa área, eu lembro hoje nitidamente da minha mãe tendo essas revistas em casa e eu muito fascinada olhando isso para aquilo tudo. Era a época de Casa e Jardim, eu acho que, se não me engano, era o nome da revista. Então, eu lembro dessa revista, sabia? Não que eu tenha, mas me contaram, sabe? É bem isso. Então, nessa época, eu já tinha alguns sinais. Porém, com certeza, a vida foi levando para outros caminhos. Eu sou formada em prótese dentária também. Não, tu é formada em prótese dentária? Sim, eu estudei. Trabalhou com isso? Cheguei a trabalhar alguns meses, mas na época ainda não era bem... era uma coisa muito pequena na época que eu fiz. Que também já faz algum tempo. Um tempinho. Então, hoje, lógico, a prótese é seria uma outra grande profissão voltada realmente para a estética. Na época, era outro tipo de situação. E tu gostava? Gostava. Em relação à prótese dentária? Gostava. É protético que chama? Protético. É quem faz... Eu estudei durante quase 3 anos em Curitiba. Caraca. Tu é de Pissarras? Eu sou de Pissarras. Moro a minha vida inteira em Pissarras. Quem nasce em Pissarras é o quê? Pissarrense? Pissarrense. É pissarrense? Eu ia fazer uma piadinha, mas faz. Agora eu fiquei curioso, tá? Quem nasce em Pissarras? O Éder falou que é uma palavra muito feia, eu não vou falar. Agora estamos aqui, todo mundo muito curioso, tá? Ele falava assim, porque ele veio também morar agora. Coloca um pi, edição. Pissarranho. Pissarranho. O Éder.
Pissarras, amo vocês, tá? Prefeitura de Pissarras, se tiver um trabalhinho por aí, palestras, me contrate. Eu nunca disse isso no ar, tá? É coisa do Éder, né? Não é minha, porque eu sou pissarrense mesmo. Pissarrense, quem nasce em Pissarras. Muito bem. Então, tu sempre foi ali, mas foi fazer a primeiro curso fora. Isso, o curso em de Curitiba. prótese dentária. Quanto tempo um protético precisa estudar? Então, essa faculdade não é uma faculdade, é um tecnólogo. É um tecnólogo. Eu estudei durante 2 anos e meio e acho que quase 3 anos. Não deu exatamente 3 anos. Aham. Eu estudei em Curitiba, numa faculdade lá chamada Sentipar. E o que te levou depois para ir para a área de arquitetura, interiores, designer de interiores? O que te levou? Como é que tu foi parar nesse rolê? Embora o sonho de criança, de adolescente talvez estivesse presente, mas são áreas muito diferentes, embora a gente fale de beleza, né? Então, tanto quando a gente vai falar de prótese ou de estética, que a gente vai falar para o ser humano, e quando a gente vai falar de arquitetura e designer de interiores, vai falar da beleza estrutural. Sim. Tem uma raiz comum, mas são áreas bem diferentes, né? Diferentes. Uma saúde e outra, né? Na área de humanas. De construção, né? Uhum. Então, durante o processo da vida, realmente, a gente vinha numa busca meio... Aquele momento que tu tá bem perdido. Uhum. Depois, eu me formei bem tarde em design de interiores, né? Uhum. Fazem 6 anos que eu trabalho na área. Faz 6 anos que tu tá nessa área. Isso. E foi durante um processo difícil da minha vida que eu tentei buscar alguma coisa para realmente me encontrar e me entender. Então, deixa eu só fazer uma pergunta. É alguma parte que a gente vai falar do deserto florido? Então vamos começar já com isso de bate-pronto, senão vou queimar a largada. Você que está em casa nos acompanhando, nós já vamos começar o nosso episódio de hoje com um momento muito profundo. Aquele momento em que a gente para e diz assim, o que virá? Esse é o momento em que nós falamos do deserto florido. O deserto florido é aquele momento em que a gente vai falar de deserto, de momento de dificuldade e de florescimento. Hoje nós estamos aqui com a Fran Marchetti, designer de interiores, dona proprietária da Casa 91, lá em Pissarras. E este momento nós vamos falar sobre dificuldades, sobre deserto e sobre florescimento. Então, editor, chama a vinheta do deserto florido. Vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Então, bora lá. Fran Marchetti, agora... Momento que às vezes a gente diz e dá aquele nó na garganta, né? Sim. Então, como nós começamos a falar sobre isso e já ficou a deixa no ar, existiu algum momento na vida de deserto e de florescimento? Conta aí pra gente. Então, foi durante um processo pessoal, né, no relacionamento familiar, que a gente estava passando por um momento bem complicado. E diante dessa situação de estar perdido e o que eu vou fazer, para onde eu vou, o que eu vou... Né? Nesse momento, tu trabalhava como protética? Não. Eu só cuidava... O meu esposo, ele tinha farmácia. Uhum. E nós... Diz o nome do esposo aí, já garante um Cid. merchan. O Cid. Cid, um abraço, tá? Eu tô olhando pra câmera, mas ele tá aqui no estúdio e já vou aproveitar. Suiane, um beijo, meu amor. No episódio passado te chamei de Dona Onça, mas esse eu prometo que não vou te chamar, tá? Um beijo no teu coração. Então, tu era casada, Sim. com o Cid, e estava em que processo? Nós estávamos em processo de separação, realmente. E aí, durante esse processo de nos encontrarmos e ver o que nós íamos fazer, eu tinha uma amiga que já tinha trabalhado na área da arquitetura, de edificações. Ela era técnica em edificações. Uhum. E era minha amiga. E aí, ela estava sempre comigo. E aí, ela falou, Fran, vamos fazer uma faculdade. Aí, a gente começou a procurar o que a gente ia fazer e tal. Vamos fazer design de interiores lá na Uniavan, em Balneário. Uniavan, nos patrocine! E aí eu falei, será? E daí comecei a olhar um pouco para
para essa faculdade e ver se tinha a ver, né, realmente. E eu falei, vamos fazer. E aí, isso foi no final de 2019. A gente começou a se matricular. A gente se matriculou e no começo de 2020 a gente começou a estar estudando ali. E aí veio a pandemia. Caraca! Estou no meio de um turbilhão e aí parece que o mundo desmorona. Isso. E aí a gente continuou estudando e nos formamos na área. E quando eu tinha 3 meses de faculdade, eu já comecei a trabalhar. A gente já foi trabalhar no escritório de imóveis planejados. Então, ali eu fiquei, acho que 3 anos quase com essa parte de imóveis planejados ali, né? Então, durante esse processo, foi um processo de se conectar, se reestruturar e ter um direcionamento na profissional mesmo, porque até então eu só cuidava, né, ficava em casa, não tinha muito um propósito assim de vida. Talvez por isso que a gente passou pelo que a gente passou. Porque eu acho que a gente se desconectou. Então, durante esse processo de muito sofrimento, eu busquei algo para me realizar como pessoa, como mulher, até então, né? Mãe e dona de casa, então eu busquei me realizar profissionalmente, realmente. Tu é mãe, tem quantos filhos, quantas filhas? 2 meninas. 2 meninas, Isso. Quem são? A Letícia e a Alana. Muito bem, Letícia e Alana, queremos vocês aqui também. Uma tem 24 e outra tem 16 anos, né? Então, sou muito realizada. Já era muito realizada como mãe, mas realmente faltava algo maior. E durante todo esse processo, eu descobri que eu precisava de Deus. Foi nesse processo que a figura da fé entrou na tua vida, Fran? Foi nesse processo. No Sapiens Cast, a gente fala muito de empreendedorismo, mas também fala de espiritualidade. E às vezes a minha grande preocupação é de perceber que no mundo de hoje parece que a gente está cada vez mais abocanhado pelo sistema e muitas vezes a gente vai se desconectando daquilo que é importante e da gente mesmo. O que me chama a atenção quando a gente está nesse momento do deserto florido, a gente percebe que quando a gente se desconecta da gente, a gente não consegue viver bem com ninguém que está ao nosso lado. Exatamente. E às vezes o problema, seja no relacionamento, de uma possível separação, de uma possível desconexão com alguém, nem sempre está o problema no relacionamento. Às vezes está na gente mesmo, na conexão que a gente faz com o mundo. E a fé ajuda a gente a se conectar. Como é que foi essa história na tua vida? Eu digo assim, que a fé, ela muda histórias e muda a vida de todas as pessoas. Só basta a gente se abrir realmente para viver isso, sabe? Então, nesse momento de dor, que eu cheguei pela dor realmente, que eu comecei a descobrir que realmente esse era o caminho. Que não adiantava eu ter tudo que eu tinha se eu não tinha o principal. Foi aí que eu entrei, que eu comecei a buscar a igreja e conheci as pessoas e fiz uma nova aliança, que eu digo Eu realmente transformei a minha vida a partir desse momento. A partir da dor, a partir do deserto. A partir do deserto. Eu busquei pela dor. Como uns falam, pelo amor ou pela dor. Eu fui pela dor. E a partir dali, realmente parece que tudo... Não que ficou mais fácil, mas parece que tudo se alinhou. Começou a ter sentido? A ter sentido. Caraca. Começou a ter sentido. E como é que foi esse despertar para fé ou para religião? Tu fez alguma coisa? Passou por alguma experiência? Alguém te indicou alguma coisa? Tu começou a estudar na Sapiens Flix? Como é que foi o rolê do despertar em relação a isso? A gente conheceu a igreja São Domingos. Mais uma da São Dondon por aqui, tá? E amigos que nos apresentaram um acampamento. Foi durante o acampamento que a gente conseguiu se reestruturar, né? E esse processo de igreja, de ser comunidade, de fazer amigos, família, a gente encontrou realmente sentido, né? Eu não digo que a igreja como
como católica, ou, né? Mas como fé realmente como Deus. A vivência da espiritualidade foi o que te ali. tirou do deserto. E realmente o acampamento que fez tudo isso. Eu querer me aprofundar cada vez mais e buscar cada vez mais viver a fé, né? Qual foi teu primeiro acampamento? Foi o de famílias. O de família foi o primeiro acampamento. Foi o que a gente acampamento. precisava. Quem foi Foi tu, o Cid? Nós 4 fomos. A Letícia e a Alana. Foram vocês 4 pro acampamento de família. Isso. Aquele foi o momento de virada de chave na tua vida? Aquele foi o momento. Foi. Caraca, que legal. Para quem não conhece, ali na igreja de São Dondon, de São Domingos, em Navegantes, nós temos um movimento, e quando eu digo nós é porque eu também participo de lá. Nós temos um movimento dos acampamentos, de retiros, e que de fato impacta na vida das pessoas. Eu estou usando no episódio passado e nesse episódio a camiseta do Kyrios 2025. É um evento que vai acontecer no Centro de Formação, dia 17 de agosto. Se você quer conhecer um pouquinho desse trabalho, se você quer conhecer um pouquinho dessa espiritualidade e disso que a Fran tá falando um pouquinho pra gente, partilhando um pouquinho pra gente, venha fazer essa experiência. Aqui embaixo desse vídeo tem os arrobas, todos possíveis e imagináveis ali, nos chame, venha descobrir e venha experimentar um pouquinho disso que a gente vem falando em tantos episódios. Dá para ser empresário, dá para ganhar dinheiro, dá para ser uma pessoa bem-sucedida. E às vezes a gente não precisa desconectar da espiritualidade. A gente está escutando hoje aqui a história da Fran Marchetti, uma história de superação, uma história que passa por sofrimento, mas também que passa por florescimento. E a minha pergunta então é: como é que floresceu, Fran? Onde é que foi essa virada de chave? Beleza, fui pro acampamento, vivi essa experiência e depois, segunda-feira, voltei para casa. O que mudou? Mudou tudo. Mudou porque a gente conheceu o verdadeiro sentido lá, eu acho. Na verdade, a gente já tinha o sentido, porém ele estava esquecido. E lá a gente conseguiu se conectar a tudo isso novamente. Eu acho que foi ali que tudo começou a realmente... Eu não digo que ali ensina nada, mas mostra o que está óbvio, eu acho. E o óbvio, às vezes, a gente precisa que alguém esfregue, né? O óbvio precisa ser dito, né? Exatamente, E aí, quando você está mergulhado num processo totalmente fora dessa realidade, o mundo, ele te apresenta tudo que de ruim que pode ter. E ali te apresentava tudo de bom que você tinha e não dava valor, né? Então, nesse momento, foi realmente a virada de chave da nossa família. Então, eu acredito que teria que ser nós 4 ali, porque se fosse um só de nós, talvez esse processo seria mais difícil, né? E a partir dali, todo mundo foi começando a buscar. Então, a gente conseguiu se reconectar a partir desse momento que foi para... Começou a cada vez mais buscar e tentar entender as coisas, e foi ficando mais fácil de ter essa conexão de novo, né? Hoje tu é mais feliz e mais realizada? Sou muito mais feliz. Conectada com o teu trabalho, com a tua família, com as pessoas? Eu digo que tudo foi... Eu não tinha o propósito de ter a Casa 91 e nem ser o que eu sou hoje, assim. Mas Deus já tinha. Ele já sonhava por mim, eu acho. Hoje a Casa 91, não, eu tenho certeza. Tu entende como realização do sonho de Deus? Com certeza. Ele tinha todos os planos para mim e ele foi me guiando durante todo esse processo, assim. Acho que nada foi por acaso. Eu não passei o processo que eu passei, que nós passamos por acaso. Eu acho que eu passei porque eu realmente precisava e os meus também precisavam. E a partir dali, a gente conseguiu se encontrar, tanto pessoal quanto como família, como... Tudo se completou, eu acho, que se uniu. Então, eu digo que realmente Deus... estava no meu coração, mas talvez eu não sabia. E ele já sabia de tudo. Então, ele me direcionou para tudo isso estar acontecendo, sabe?
Eu creio muito nisso hoje, assim. Que foi muito Deus na minha vida. Assim. Hoje tu continua. Eu acompanho a Fran nas redes sociais e a gente percebe, por exemplo, novena com Frei Gilson, a quaresma com Frei Gilson. Tu acompanha, tu faz, tu motiva, tu divulga. É algo que tu vive com intensidade. Depois dessa experiência, é algo que nunca mais você largou. Nunca eu larguei, assim. Eu acho que isso faz com que a gente consiga se manter no mundo de hoje, com tantas oportunidades que se tem. Eu acho que a gente tem que cada vez buscar mais, assim. Acho que nunca tá bom o suficiente do que se trata de Deus, né? Uhum. Eu acho que a gente sempre tem que incentivar. Eu acho que eu não incentivo com palavras, muitas vezes, mas eu acho que quem me conhece, quem me conheceu, entende o quanto que fez bem. Então, eu acho que não se espelham, mas tentam buscar também para tentar vivenciar um pouco disso, eu acho. Então, a Casa 91 surgiu depois dessa experiência? Depois. Por isso 91? Também por isso, porque, como eu falei, éramos 3 pessoas diferentes, né? E cada um precisava ter um pedacinho ali, né? Então, a casa, eu gostaria que fosse casa, porque casa para mim tem todo um peso não pelo lado ruim, mas pelo lado bom de casa, do que me remete, o que me faz feliz, de que lar, lar de casa. E o 91 a princípio era um número que já existia e que durante o processo de escolha se viu que realmente fazia sentido, porque eu e mais uma menina que era parceira também a gente tinha essa coisa voltada mais para a espiritualidade. Então, 91, Salmo 91... É ligado ao Salmo 91. É ligado ao Salmo 91. O peso da escolha foi para isso, realmente. E aí, depois eu vi que era para ser realmente, porque depois de alguns meses, as outras parceiras não acabaram buscando outros projetos pessoais delas, né? E eu acabei ficando sozinha. Então, o nome ficou muito... é muito conectado a ti. É muito conectado a mim, assim. Então, eu vi que era mais uma coisinha que Deus já tinha sonhado. Apesar de eu não estar sozinha naquele momento da escolha do nome, o nome já existia, já era para ser. Então, é uma coisa que isso também me emociona muito, olhando para trás, tudo que foi assim muito, muito certinho para parece que ser o que é hoje, sabe? Quando a gente se abre, o caminho abre também. Exatamente. Coloca o pé, Deus bota o chão, não tem jeito, né? Ô, Fran, algumas coisas me chamam muita atenção na tua história, né? Então, olha só, tu entrou para uma área e depois, em um certo momento da vida, migrou para uma outra área diferente. Sim. O que tu falaria? Porque talvez hoje, quem está nos assistindo, nos acompanha e talvez está num processo de muita dificuldade, de dúvidas, de angústias em relação a o que fazer, como fazer. Embora estamos falando de áreas tão diferentes, valeu a pena arriscar e buscar um sonho, mesmo não sendo aquilo que você já estava planejando, né? Então, talvez quando você fez o curso de prótese, né? O tecnólogo ali em prótese, talvez tu desenhou ou direcionou a tua vida para uma direção. E hoje você vive numa direção completamente diferente. O que me chama a atenção é a ousadia que a gente às vezes precisa ter para sair da nossa zona de conforto, que às vezes não é confortável, né? É um lugar em que a gente se colocou, mas que nos gera sofrimento, e às vezes a gente precisa ter a ousadia de ir. Outro ponto que eu gostaria de destacar é a importância da rede de apoio. Né? Então é nítido que teve alguém que precisou olhar para ti e dizer, vamos junto. Como é que tu entende isso na tua vida? Eu acho que Deus colocou as pessoas certas na minha vida, assim, tipo, em todos os momentos. Na verdade, eu tive amigos, eu tive a minha família em primeiro lugar.
o meu esposo, as minhas filhas, que sempre me incentivam o tempo todo, assim, o tempo todo mesmo, assim. Até mesmo quando eu acho assim, não, eu não sou capaz disso. Como hoje, por exemplo, eu acho, assim, que eu vejo que é muito isso, assim. Tipo, eu não seria capaz de estar aqui hoje. Falando... Foi uma luta pra Fran vir pra cá, tá? Fran, vamos, é que essa semana eu tenho não sei o quê. Ô, Fran, então, a semana que vem eu tô preparando pra ir pro acampamento. Nessa semana, só pra contar, quando a gente foi gravar, eu nem avisei ela. Foi assim, ô, Fran, quarta-feira tá tudo certo, né? Tal hora a gente vai gravar, porque... E tá aqui. Sim. Né? E aí a gente percebe... o movimento das coisas se realizando também na vida, né? Exatamente. Então, essas pessoas que sempre... Eu acho que tudo faz parte realmente desse propósito maior, assim. Delas estarem comigo nos momentos para dizer assim, Fran, vamos, agora, vai. Então, mesmo quando eu não enxergo essa capacidade em mim, alguém enxerga. Então, eu sou muito grata por ter essas pessoas que me pegam na minha mão e me seguram e falam, vai que tu consegue, vai que tu é, né... Uma palavra lá. Tu é pi. Vai. Então, e eu creio muito e eu fecho o olho e rezo e digo, é isso. Se Deus colocou isso, então eu digo que a minha base é essa hoje, de tudo. Hoje a fé parece estar muito à frente de qualquer coisa que tu faz. Muito à frente, muito. Deus é... tudo, pra mim, tudo. A Fran é uma mega promotora dos acampamentos, tá? Todo mundo que está passando por dificuldade, quando eu escuto a Fran falando, ela diz assim, você já fez acampamento? O que você acha de ir pro acampamento? E isso é interessante, porque quando a gente passa por uma experiência que transforma a vida da gente, a gente quer levar outras pessoas que façam esse processo, que bebam da mesma água que a gente bebeu, né? Eu quero levar todo mundo. Todo mundo acha que até às vezes me acha meio chata. Ai, você vem com esse negócio de acampamento. Lá vem com o acampamento de novo. Lá vem com ela com o acampamento de novo. Mas que realmente eu vivenciei, então eu quero, é que nem tu falou, eu quero que as pessoas vivam também e tenham oportunidade de se reconectar. Porque eu vejo, às vezes, que o mundo perde muito as pessoas, e as pessoas se perdem muito na sua essência. E lá foi onde eu me encontrei. Então, eu acho que é uma oportunidade que a pessoa... Se a pessoa não fez, ela deve passar por essa experiência. Então, eu sempre falo, faça acampamento. No seu deserto foi onde tu se encontrou? Foi. Caraca, muito bem. Fran, vamos fazer um passo agora, porque esse é o momento... muito delicinha do nosso programa, é o momento em que nós falamos do nosso patrocinador, o Citolab. O Citolab fica em Navegantes. Você conhece, se é de Navegantes ou da região, já ouviu falar do Citolab. Citolab é laboratório, é clínica médica e nesse período de ventania, nesse período de inverno, é também vacinação. Tem vacinação o ano inteiro, mas nesse período mais importante da gente cuidar. Combinado? Então, esse momento Citolab, nós vamos abrir a nossa caixinha, você vai tirar uma pergunta e responder pra gente. Bora lá, Fran! Não vale colar, tá? Já peguei a primeira que eu vi já. Ah. Costuma fazer exames de rotina? Sim. Como é que é a vida da Fran quando a gente fala de exame médico, laboratorial? É alguém que se cuida? É alguém que não se cuida? Como é que isso funciona? Eu adoro me cuidar. Desde a parte física, emocional e, né, a saúde. Acho que isso é primordial na vida da gente. Então... eu faço consulta com a minha ginecologista uma vez por ano, né? E ela sempre pede uma bateria de exames. Então, acho que mais de 60 tipos de exame. Então, sim, eu faço exames... Há muito tempo tu faz isso? Há muito tempo. Uma vez por ano, durante a minha vida inteira, eu faço essa bateria de exames, assim. Faz todo tipo de exame. Exames laboratoriais, de sangue, né? E tudo isso para manter o corpo são, a mente sã... Com certeza. Se tornando melhor. Se você é da nossa região, é de Navegantes, não se esqueça, no Citolab nós temos check-up masculino, check-up feminino e uma gama de exames laboratoriais.
Acompanhe o Citolab nas redes sociais, @CitolabSC. E se liga, tá? Não vai ficar doente. Previna-se, por favor. Bora que bora. Fran, estamos indo para o nosso último bloco do nosso Sapiens Cast. Passa rápido, né? Passa voando. Mas eu ainda tenho algumas perguntas que eu queria iluminar ali pra gente. Hoje tu tá na área de designer de interiores, de arquitetura. A gente tem todo esse desdobramento de obra. Quais as principais dificuldades de ser uma empresária neste ramo? Tu me diria de dificuldades hoje? Eu digo que não só neste ramo, mas acho que na área de empreender hoje, eu acho que é muito complexo, né? Nós não dependemos só da gente, né? Nós dependemos de terceiros, então essa dificuldade hoje, assim, de encontrar fornecedores, pessoas que realmente colaboram 100% com o teu trabalho, né? Eu fico pensando que talvez um dos grandes desafios na arquitetura e no designer de interiores é também a execução da obra, né? Então, às vezes, vocês pensam em um projeto, desenham, entregam um projeto e na hora da execução da obra, em alguns momentos, os profissionais que vão executar não executam com eficiência ou com presteza como deveria. E, às vezes, nós, donos de alguma obra, chega ali e diz... Muda aquilo ali, muda aquilo lá. E aí depois vai chegar para você e dizer assim, não gostei, né? Ficou ruim, mas às vezes o ficou ruim é exatamente as mudanças que nós fizemos, né? Como é que é isso? Como é que tu lida com essas situações? A gente sempre personaliza muito os nossos projetos de acordo com os clientes, né? As necessidades deles, né? Mas é lógico, tem coisas que eles pedem... que às vezes, como profissional, nós somos obrigados a orientar, né? E dizer que, aqui isso aqui não vai ficar tão bom, ou não vai ficar funcional para você, né? Então, o nosso papel é realmente orientar, né? Porém, às vezes tem uma insistência e às vezes acaba fazendo alguma coisa que talvez lá na frente o cliente vai se arrepender, né? Porém, o nosso papel é orientar, é fazer com que a pessoa veja, né, antes disso acontecer. Tem essa dificuldade realmente, mas na maior parte, assim, diria que dá tudo certo, assim, não tenho grandes problemas com relação a isso, sabe? Eu acho que hoje as pessoas estão um pouquinho mais conscientes, assim, a partir do momento que se contrata um profissional da área para esse direcionamento, eu acho que eles entendem que a gente estudou e que talvez a gente consiga ter uma visão melhor. Uma competência. Isso, uma visão melhor para que aquilo se realize da forma correta, realmente, né? Concorrência muito grande hoje nesse mercado? Nós temos bastante concorrentes, que eu digo, mas acho que é uma área que se ajuda bastante. Pelo menos na minha região, a gente se ajuda bastante, assim. Não é uma coisa que atrapalhe. Mesmo porque o mercado, pela nossa região aqui, litorânea, é um processo de... Tá sendo muito... Tá muito aquecido o mercado imobiliário, mercado então, de construção civil, absurdo, né? Então eu digo que a gente se ajuda muito, pelo menos no meu caso. Não vejo como uma concorrência ruim, eu acho que é uma concorrência boa. E muitas vezes a gente se ajuda, assim, realmente. Uma pergunta para outra, né? Uma melhor forma de estar realizando. Ou às vezes até colabora com alguma coisa. Então, eu acho que pela demanda grande, eu acho que tem mercado para todo mundo ainda, trabalhando de forma honesta e acho que com propósito, eu acho que não tem problema nenhum, assim, com relação a isso. Que dica tu daria para alguém que talvez sonha talvez está no ensino médio hoje, ou está na vida, passando por algum processo, buscando alguma área, não é talvez tão jovem, está na meia idade, e tu pensa assim, dá para entrar na arquitetura, dá para entrar no design de interiores? Qual conselho tu daria para alguém que às vezes tem o sonho, mas tem medo? Eu acho que não só na área de arquitetura, mas qualquer área. Eu acho que pelo que eu passei, pela minha experiência, eu acho que nunca é tarde.
para buscar nada, assim, buscar novos desafios, numa nova profissão, tentar fazer algo diferente. Eu acho que nunca é tarde. Eu acho que quando você tem esse sonho, eu acho que basta você ter ousadia, coragem e fé. E buscar apoio e vai dar tudo certo. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi também. Vai dar tudo certo. Apesar de viver momentos muito ruins, eu sempre pensava assim, não, mas vai passar. E eu acho que passa, desde que você tenha essa consciência e de buscar realmente o caminho certo. Eu acho que é a direção do caminho, eu acho. Muito bem, Fran. Primeiro, um orgulho de te ter por aqui, tá? Gratidão absurda por te ter aqui na Sapienscast. Ia falar Sapiensflix outra vez no Sapienscast, assim, de todo o meu coração, tá? Muito obrigado. Queria que tu pensasse um pouquinho numa mensagem final para falar pra galera que ficou em casa, que tá nos assistindo. E eu queria falar com você que nos acompanhou no episódio de hoje. Hoje nós tivemos um bate-papo, uma conversa muito legal com a Fran Marchetti, da Casa 91, Arquitetura e Interiores. E nesse bate-papo de hoje nós falamos a respeito da experiência de mudança, de fato de direção, de rota, que nunca é tarde para acreditar no próprio potencial, para acreditar em si, para ter o sonho e a ousadia de arriscar, de acreditar mesmo, e que em alguns momentos de deserto nós precisamos entender que o deserto não é o final da história, mas que pode ser um passo ou um trampolim para a gente chegar, desde que a gente tenha coragem de enfrentar as nossas sombras, de enfrentar os nossos desertos e a coragem. Se a gente pode falar de algo que hoje nós conversamos de fato nesse episódio, foi alguém que, pela fé, teve a ousadia de se abrir para uma nova realidade de vida. E essa foi a Fran Marchetti. Fran, deixa um recado para quem está em casa aí, deixa uma mensagem para quem nos assistiu. Então, eu queria dizer assim que se você acredita, para você acreditar em você, assim, acima de qualquer coisa, acreditar no teu potencial, buscar algo além do que os olhos podem ver, assim. Eu acho que a fé é o caminho, foi o meu caminho, e acredito que a partir desse momento, eu acho que tudo começa a se abrir, o caminho começa a se abrir, você começa a ter clareza em tudo. Então, busque os seus sonhos, corra atrás, porque vale a pena. O caminho não é fácil, mas o fim, não é o fim, mas eu digo que o resultado compensa, sabe? Encontrar o propósito, acho que é a coisa mais incrível que o ser humano pode passar, assim. Então, busque o teu sonho, corra atrás, se abra para Deus e tudo vai dar certo. Muito bem, Fran, muito obrigado, tá? De todo o coração, uma honra te ter por aqui. E desse episódio de hoje, gente, não se esqueça, nunca é tarde para sonhar. Então, como diz pequenininho como eu sou, se você vai lá no Best Burger de Itajaí, tem uma frase que eu gosto pra caramba ali pertinho do caixa. Diz assim: sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Então, escolha aquilo que tu quer sonhar, tá? Um beijo no teu coração. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Valeu! Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. Vamos transformar. Juntos podemos sonhar. No Sapiens Podcast vamos conversar. Conhecimento pra compartilhar. Experiências temos pra lembrar. Princípios pra te guiar. Valores que vêm do coração. Histórias de todos os irmãos. Cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Das mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além.
saber está nas ondas do ar. Sintonize pra escutar princípios antigos, futuro a traçar, valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar.